Colegas, esse nosso retorno a esse vídeo é após o palco, após o teatro que foi tão bem construído lá pelo secretário, que, na verdade, aquilo não foi uma reunião. Você não viu ninguém debater, você não viu ninguém contestar, nada. Aquilo foi um teatro cheio de mentiras, né? O TCU faz uma análise equivocada. O secretário continua mentindo, né? Quando a única verdade que ele diz ali na fala dele é que não foi o TCU que provocou a eles a mudarem o plano de gestão, que ele antes dizia que era uma cobrança do próprio TCU. Mas é porque ele, ao longo do processo, junto ao TCU, ele induzia o TCU a fazer aquilo, a dar aquela resposta que deram. E aí ele vem e assume por vez, direto, que foi por conta dele, ministério, que tinha que tomar uma atitude, e a atitude que ele tomou de forma, diria, que atabaroada, porque os senhores, há quanto tempo no ano de 2024 e no fim de 2023 que os senhores estão com a agenda vazias? Há quanto tempo? Por que aumentar a meta se vocês estão com a agenda vazia? Agora a agenda começou a lotar. Porque estão voltando os PMC da vida, os PP da vida, está tudo voltando. Acabaram com a prorrogação automática e agora está tudo voltando para a agenda. Outra coisa que é deplorável é a discriminação que é feita com o perito. Ora, quem devia estar falando e explanando e demonstrando da necessidade disso ou da necessidade daquilo era a tal da diretora. Ela foi a última que falou. Aliás, ela não falou, ela leu um negócio, até mal lido. Isso é deprimente. Ressuscitaram uma perita, que eu até acho que é uma pobreza, com o tamanho quadro de peritos que existe, e ressuscitar uma pessoa que nunca fez nada pela perícia, e ela reconheceu isso de voz lida, porque ela não falou nada do que ela já fez pela perícia. Nunca. Ela simplesmente foi ali no cabresto do doutor Adroaldo e cumpriu uma tabela. E ele continuando a mentir, ele envolvendo o procurador, quando disse que o STJ isso, que o STJ aquilo, mas eu não vou me deter ao que o STJ fez quando nós fomos pedir lá o direito de greve, o que era fazer greve para o STJ, e o doutor Paulo Vitor é que vai discorrer com isso. Mas eu queria deixar para os senhores, de pronto, já convocando a continuidade da nossa Assembleia, que encontra-se aberta desde dezembro, 12 de dezembro de 23, convocando todos os delegados para a continuação dessa Assembleia para segunda-feira, às 18 horas, para tomarmos as nossas diretrizes diante de tantas irresponsabilidades que nós ouvimos. Ou seja, o que era para ser uma reunião virou um palco, um teatro de mentiras. Colegas, só para deixar bem claro o que aconteceu. Nas tratativas com o MGI do aumento de salário, o secretário Adroaldo mentiu para o MGI falando que estava tratando com a ANMP sobre as questões da carreira. Isso ficou claro na última reunião, onde o MGI determinou que o Ministério da Previdência Social abrisse mesa de negociação de carreira com a categoria. O próprio secretário admitiu isso na sua fala de hoje, no monólogo que ele promoveu hoje. E nós pedimos a reunião, pedimos, ele agendou para hoje. O que era para ser uma reunião entre nós, a ANMP e o Ministério, virou esse teatro, virou uma explanação, virou uma exposição, onde o Adroaldo traz gente de vários ministérios, até o presidente do INSS, para ele apresentar o programa que ele bolou da cabeça dele com a ajuda de outros, porque ele mesmo assumiu que o TCU não tem esse poder, desmentindo todos os DRs e CRs que ficaram meses e meses no Zap com os senhores,
falando que teria que mudar o programa de gestão por determinação do TCU. Adroaldo disse hoje que não foi por isso, foi por determinação dele. Tá? Então, a ANMP tentou até o último momento preservar a reunião. Quando nos foi dito que não tinha mais reunião, que seria uma apresentação e que a gente estaria convidado a assistir, aí a gente não foi. A gente não foi porque a gente não é palhaço. Vocês viram como Adroaldo e companhia trataram os peritos. Os peritos que lá estavam ficaram calados. A única que teve autoridade para falar, mesmo assim foi a última fala da reunião, foi a diretora Márcia Rejane, que ficou proibida de emitir qualquer opinião pessoal e foi obrigada a ler um texto brifado que não foi ela que escreveu. Tem termos jurídicos naquele termo que não são comuns a médicos. É um texto que provavelmente o Adroaldo entregou para ela ler, para fazer a ideia de que a perícia... E era esse o objetivo do Adroaldo, de mostrar naquelas cadeiras vazias, eu, Argolo, Paulo Vitor e Samuel, para que desse um ar de democracia, de diálogo, de chancela, de que, olha, a associação estava lá e concordou, nós não vamos nos prestar a esse tipo de situação. Do ponto de vista prático, o novo programa de gestão que viola o acordo de greve de 2022, e isso será discutido na Justiça. O Paulo Vitor vai falar mais sobre isso. O novo programa de gestão, ele aumenta a meta de 12 para 15, tendo algumas atenuações, podendo ter 12 presenciais apenas, com 3 tarefas remotas, ou seja, 6 a teste médio. Mas, se o perito do lado faltar, você vai ter que fazer 3 perícias a mais, complicando o teu dia naquele momento, porque isso é imprevisível, né? Além disso, ele diz que acaba com a pontuação do faltoso, ou seja, você vai ter muito trabalho em casa de tarefas para fazer, porque a gente sabe o nível de falta que tem nos INSS atualmente. Acabou o faltoso, o principal retrocesso. Eles não concordam, eles não querem entender que nós temos uma atividade presencial e que a gente não pode pagar pelo tempo de espera até chegar o cidadão atrasado, que pode vir a faltar, a gente não pode voltar no tempo, e ainda por cima tem que pagar uma tarefa depois. Mas uma das coisas mais sinistras que eu vi o Adroaldo falar é que ele deu a entender no texto dele que o perito vai ter que concordar com tudo que está lá, senão ele sai do programa. E ele falou que o perito não vai poder alegar questões éticas para não fazer o trabalho, ou seja, ele está querendo tirar o nosso CRM. Ele está querendo que a gente não seja mais submetido ao Conselho Regional de Medicina. E isso nós vamos levar ao Conselho Federal de Medicina, porque isso é uma violação grave dos direitos dos médicos. Nós não podemos permitir que um administrador de 4º escalão do governo federal determine que médicos não possam cumprir a sua função seguindo o Código de Ética Médica. Tá? Então, isso é uma outra discussão que a gente vai ter que levar adiante. Com certeza, ele está mirando na questão do BPC, na questão da reabilitação profissional e de outros problemas que nós tivemos por aí. Então, assim, alguns podem ter achado, não foi tão ruim assim, é o que ele quis transparecer. Mas, em termos de carga de trabalho, aumentou 45%. No basal em 45% a carga diária de trabalho do perito, ou seja, aumentou quase 50% o que o perito vai ter que trabalhar diariamente. Além disso, aumentaram as ameaças, diminuiu o número de faltas para sair do programa, diminuiu os direitos dos peritos com relação à redução à não pontuação do faltoso e está ameaçando tirar perito do programa se ele tentar cumprir a sua tarefa de forma ética. Isso nós vamos novamente pedir uma nova reunião com o Ministério, dessa vez sem esse teatro, sem câmera, sem esse áudio terrível. Aliás, o TCU poderia fazer uma auditoria na empresa que eles contrataram para fazer essa transmissão, porque deve ter ganho um dinheiro incompatível com a qualidade do que foi a transmissão. Vamos ver se o TCU vai fazer isso. Nós vamos oficiar o TCU sobre isso também. E sem palhaçada. Reunião entre associação e Ministério, para a gente debater esses pontos que serão oficiados ao Ministério. Não dá para aceitar da forma como foi feita essa mudança de programa e da forma como está sendo imposta essa mudança de programa. E lembre-se, para terminar aqui, ele deixou lá escrito que o perito vai ter que concordar com eventuais mudanças de tabela, de tudo. Ou seja, de meta, de se tudo. Amanhã ele, numa canetada, aumentar a meta para 18, você assinou que tinha que concordar. Então, tem muitas armadilhas e a nisso aqui. obscuridade da tabela que ele não apresenta
Gente, se ele mudar a tabela, você assina primeiro a adesão. Aí ele vem com a tabela e diz, bom, a tabela agora o ponto é meio. Como foi feito em julho de 2023. Quando feito em julho de 2023, que ele pegou a teste média e jogou para meio ponto. Então, é o que eu estou dizendo, você está fazendo um voo cego no escuro. Então, eu peço a todos que compreendam, é um momento muito difícil, muito delicado, mas não é isso. Veja, em alguns dos slides, ele diz que o perito, a qualquer momento, pode sair do programa, ser retirado do programa. Quando ele adere ao programa, ele assume tudo. Inclusive, ele deixa de lado o impedimento ético. Isso é gravíssimo. Ele deixa de lado a alteração de meta, é o dispor da vontade do Ministério de aumentar para quanto ele achar que deve. Você está no programa, você não vai sair, não quer sair nesse momento, mas ele aumenta a meta, por vontade dele, deixa um bando sem trabalhar e deixa todo mundo trabalhando o resto, como ele está fazendo agora com vários dos traidores. Se queixaram que a associação tem cobrado nos CRMs um posicionamento antiético de quem está na gestão, e isso é pertinente, porque eles vieram cerceando direitos e assediando aos colegas que estão na ponta, como quererem obrigar que o perito atenda sem identificação. Olha que absurdo. Por favor, Paulo Vitor. Bom, acho que a primeira pergunta que fica, e talvez uma das principais, é qual é o papel que o Ministério da Previdência Social entende que deve ser o papel de uma entidade de classe representativa dos direitos e dos interesses dos servidores públicos que ela representa. O nosso papel aqui é lutar até o último minuto, até o último segundo, para que nenhum dos direitos conquistados a duras penas seja solapado. Então, toda a luta que a gente faz nesse sentido da argumentação, da demonstração dos dados, das informações, dos fatos relacionados a toda a atuação da Perícia Médica Federal é para demonstrar o real valor da atividade desempenhada pelos peritos e que todo esse prejuízo que é causado no âmbito da Perícia Médica Federal não está sob responsabilidade dos peritos da ponta, e sim sobre o mau gerenciamento que o governo implementa no âmbito do Ministério. Em relação às questões específicas que foram citadas do STJ, o STJ em nenhum momento revogou o termo de acordo de greve de 2022. Eu desafio o secretário, ou conjuro, ou qualquer um, a mostrar uma decisão do STJ que esteja revogando expressamente o acordo de greve. O acordo de greve foi homologado pelo ministro Mauro Campbell nas duas demandas que tramitaram, um mandato de segurança nosso e uma petição da AGU que tramitou em 2022. O acordo de greve foi homologado para pôr fim a essas demandas e agora em 2024, na verdade no final de 2023 e no início de 2024, ele voltou à discussão porque justamente essas medidas que o governo tem adotado conflitam com aquilo que foi pactuado pela administração pública federal, independentemente do governo que estava à frente. Então, nós instamos o STJ a se manifestar em relação àquilo que considerávamos ser violações a esse pacto firmado, ao contrato firmado, ao acordo firmado com o governo, e o STJ até o momento não se manifestou de maneira frontal em relação ao que a tempo de vigência de acordo de greve. Porque o direito de greve não está regulamentado para o servidor público. Correto, o direito de greve não está regulamentado e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mandados de injunção, aplicou a regulamentação do direito de greve da iniciativa privada para fins de parametrização do exercício desse direito pelo servidor público. Mas, em momento algum, chegou e definiu que o prazo de acordo firmado em razão dessas greves vai ser aquele estabelecido no diploma trabalhista, na CLT, porque se for para a gente falar de aplicação de CLT para servidor público, e aí na linha de definir, porque só querem aplicar a CLT no que é negativo, né? Só que para aplicar a CLT, então vamos aplicar a CLT como um todo.
vamos aplicar o princípio da condição mais favorável ao trabalhador. Ou vocês já escutaram falar de algum trabalhador da iniciativa privada que por iniciativa, que por mando do empregador, teve algum direito solapado? Teve alguma conquista revista? Então, a gente não pode falar em prazo de vigência de acordo de greve, porque senão o governo, então, com base nisso que está defendendo, vai revisar todos os acordos de greve firmados com todos os servidores públicos federais, com todas as carreiras, inclusive os acordos que têm sido feitos agora nas mesas. Então, que se dê publicidade a essa reunião mesmo, para todas as outras categorias do Serviço Público Federal, para falar, tudo que vocês estão assinando aí de reestruturação de carreira e tudo mais, daqui a 2 anos vence. Ou será que esse prazo só vale para a Perícia Médica Federal? Isso não foi decidido pelo STJ. O secretário também fez uma afirmação inverídica, uma afirmação falsa, quando falou que foi lá no STJ oferecendo conciliação, oferecendo participar de mediação, o que não fez. Em todas as petições e falou que é a associação que se recusa a sentar para negociar, a sentar para mediar. Eu tenho aqui todas as nossas petições, em todas as nossas petições, a gente pede ao final, e eu vou repetir, o que a gente escreve em todas as petições. Eu posso citar de fevereiro, março, abril, maio desse ano. Ao final de toda a petição, a gente traz: a NMP reitera a sua intenção em tentar a autocomposição da lide com a utilização da via alternativa de mediação através do ministro relator Mauro Campbell, oportunizada quando da tramitação da PET número tal e repisada nas decisões tais. Em toda a petição a gente faz isso. A AGU foi intimada a apresentar um plano de conciliação e não o fez justamente porque pediu um prazo de 30 dias para apresentar e não fez, dizendo que estava pendente dessa mesa de negociação, que justamente não seria uma mesa de negociação. Como ficou muito claro, era uma mesa de apresentação do que já tinha sido definido. Imposição. Então, essas são as considerações em relação ao que foi dito ali de jurídico. Os pontos do PGD já foram abordados. Enfim. Ok, então, boa noite a todos. E, de pronto, eu estou convocando a continuidade da Assembleia, convocada anteriormente em 12 de dezembro, com o Colégio de Delegados para segunda-feira, às 18 horas. Boa noite.